Bom dia, tudo bem? Você já percebeu como é deprimente assistir às notícias dos últimos dias? Todos nós ansiamos por boas notícias e não é o que nós estamos tendo. Queremos ouvir algo como talvez 95% dos brasileiros foram vacinados ou voltamos à vida normal, a pandemia acabou. Essas, de fato, são notícias boas e que todos nós gostaríamos de ouvir. Mas essas notícias jamais superarão a notícia de que Cristo Jesus venceu a morte e ressuscitou. Em Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 9, nós lemos: No primeiro dia da semana, no domingo, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Este é um texto rico, com vários ensinos que estimulam a nossa esperança. Mas eu quero me ater a uma expressão que nós acabamos de ler, que é a expressão anunciaram. Anunciaram vem do verbo apangelo, e esse termo era usado pelos gregos para designar a proclamação dos reis na política. Em suas religiões, esse termo também era usado na aclamação dos governantes divinos. Esse termo é usado na Septuaginta para designar o anúncio dos poderosos feitos de Deus. Deste modo, a ressurreição foi anunciada pelas mulheres como a proclamação do poder e da vitória do Rei dos Reis, daquele que é o Senhor dos Senhores, daquele que venceu a morte. O túmulo frio não pôde detê-lo. A nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. O sol da justiça raiou mais forte do que nunca. E é esta vitória que estas mulheres anunciam. É esta boa notícia que elas estão empenhadas em anunciar. A ressurreição de Cristo Jesus anuncia a vitória de Cristo sobre o pecado. Os crentes do Antigo Testamento tinham, porque foi dado a eles através da providência de Deus, os sacrifícios que nos lembram do que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Afinal, esses sacrifícios eram sombras daquilo que Cristo Jesus faria de forma plena. E quando nós nos lembramos da ressurreição de Cristo Jesus, nós lembramos que os nossos pecados foram perdoados. Pois se o Pai não tivesse ficado satisfeito com a expiação feita pelo seu Filho dos nossos pecados, Ele não teria ressuscitado dentre os mortos. Os sacrifícios da antiga aliança, no dia da expiação, apontavam, como eu já disse, para aquilo que Cristo faria. Eles eram sombras de uma realidade superior. O sacerdote oferecia o sacrifício pelo povo. Se ele saísse vivo do Santo dos Santos, era porque o sacrifício havia sido recebido. E quando isso acontecia, o povo sabia que eles estavam tendo mais um ano de perdão. Na nova aliança, Cristo Jesus é o sacerdote. Cristo Jesus é também o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que morreu, mas venceu a morte
pois a sua obra foi aceita pelo Pai. Agora nós não temos mais um ano de perdão, mas uma vida eterna de perdão. A ressurreição foi o modo de Deus declarar que o sacrifício foi aceito, para que todos nós soubéssemos que em Cristo Jesus há eterna redenção. A ressurreição de Cristo anuncia nova vida, uma vida de perdão, a qual foi prometida desde os tempos eternos por Deus, prometida por aquele que não pode mentir e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A ressurreição também anuncia a vitória de Cristo sobre a morte. A morte, de fato, é o inimigo mais implacável da humanidade. Nós estamos vendo nesses últimos dias. Nenhum homem pode resisti-la, mas houve um homem que entrou na morada da morte, que a enfrentou de cabeça erguida, um poderoso guerreiro que entrou na fortaleza da morte e a derrotou. Ele a derrotou quando ela se sentia mais segura de si. A morte dele significa que não há morte para nós. A ressurreição dele significa a nossa ressurreição, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, há vida eterna tão somente em Cristo Jesus. Ele é o único que venceu a morte. E se você crer nele, a vitória dele sobre a morte é também sua. Portanto, se consolem com essas palavras, com essas verdades. Somente Cristo afirmou ter conquistado a morte. Somente Ele a derrotou em sua própria experiência. Somente Ele destruiu o poder dela sobre os outros. Por isso Ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Concluindo, Cristo Jesus venceu a morte. Logo, não há lugar para o medo, para o temor, para a insegurança em nossos corações. Ele morreu como um cordeiro, mas ressurgiu como um leão. Agora o menor e mais fraco crente pode encarar a morte e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque ele ressuscitou e vive. Nós que estamos nele não tememos a morte. A ressurreição significa que podemos olhar adiante com esperança para o dia em que nosso sofrimento terá fim e desfrutaremos da suprema alegria de viver para sempre com o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte por nós. A morte em Cristo não é o fim, mas o início de uma vida eterna, de uma nova vida. A graça de Cristo Jesus triunfou sobre a morte. E esta é uma notícia que nem uma outra notícia boa pode superar. Se consolem e se apropriem desta verdade. Deus o abençoe e um bom domingo. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia.